sabe, a gente já viu na aula passada que quando a gente aperta o Alt F11, nós já abrimos a nossa tela de desenvolvedor aqui no VBA, ou então nós podemos clicar na aba desenvolvedor e clicar no Visual Basic. Neste menu, iremos criar um módulo no botão inserir. O que tem de diferente de um Excel de última versão para de versões atrás? Nessas versões mais novas, não é preciso definir todas as variáveis, embora é importante que se faça isso para que tudo esteja bem definido, para que as variáveis tenham apenas um tipo de informação. Por exemplo, se eu tenho o valor idade, eu quero que seja um valor inteiro e não um double, ou então um decimal. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, como montar a lógica num VBA. Então vamos iniciar da seguinte maneira. Aqui nessa tela, a qual a gente vai trabalhar nesta videoaula, nós iremos aprender o que são os objetos que tem no VBA. O que são esses objetos? Bom, os objetos eles podem ser o próprio Excel, que é uma aplicação, o Workbook, que é a pasta, no caso o arquivo que a gente vai estar trabalhando, e a Worksheet é a folha da Workbook, do arquivo, que seria, no caso, essa planilha 1, caso eu crie outra planilha 2, planilha 3, isso vão ser as nossas worksheets e também os nossos gráficos. A gente pode definir desta maneira também, porque é um outro objeto. Outra coisa que nós temos também são as células e os intervalos, que nós podemos chamar de range. E como a gente viu na aula passada, a gente tem os nossos botões de comando, caixas de texto, caixas de listagem, que a gente vai aprender ao longo do tempo. Bom, nessa aula, o que eu pretendo ensinar a vocês é como eu consigo interagir com arquivos diferentes. Por exemplo, você está no seu trabalho, você recebe uma base de alguma outra área e você quer analisar essa base, só que toda semana você recebe a mesma base, toda semana você tem que fazer o mesmo trabalho nela. E você já não suporta mais. Este trabalho pode ser feito apenas com um botão. E é o que eu pretendo ensinar para vocês aqui hoje. Na aula passada, nós usamos o sub, que nós aprendemos que ele é público. Eu posso interagir entre módulos diferentes. Nesta sub, eu vou determinar um nome para ela. Este nome será base de dados. Fechei o meu argumento, a minha sub está criada. Com essa sub criada, eu começo a declarar as minhas variáveis. Bom, o que são as variáveis? As variáveis vão ser o que eu vou determinar um certo valor. Bom, você tem que ter a sua lógica já montada. E é o que a gente vai fazer neste momento, que é escrever no português o que eu preciso fazer. Então, o que ela traz para a gente é a seguinte informação. Diariamente eu recebo um arquivo dos pedidos que foram realizados na segunda-feira. Ela recebe esse documento todo dia seguinte, bem cedo. Mas ela usa esse arquivo só para saber a quantidade dos pincéis e canetas que serão entregues no centro e na zona oeste. Só que essa planilha é muito grande. Ela tem mais de 10.000 linhas. E ela tem que fazer isso muito rápido. Aí a gente vai fazer uma macro que facilite esse trabalho para ela. Bom, então, com isso, a gente sai do Word, a gente entendeu o problema dela e ela manda para a gente a base dela. A base dela tem aqui a data do pedido. A gente recebeu essa base assim que fechou o dia 6, no caso hoje, dia 6/7/2020. E a gente vai fazer meio que uma surpresa para ela, a gente vai escrever essa macro para que ela esteja tranquila amanhã e ela apenas com o botão vai fazer com que isso separe para ela em duas coisas, os itens e também qual a região desse pedido. Eu montei aqui um arquivo mãe, que vai ser aonde vai estar todas as informações que ela precisa. Essas informações aqui, bem compiladas, o que a gente tem? A gente tem o material, que é o que ela vai separar, né? Que no caso é o item, que é a caneta e pincel, caneta e pincel. Por que eu repeti? Porque nós temos duas regiões, centro e zona oeste.
Agora que a gente separou, nós iremos trabalhar em cima dessa planilha. A gente pode ver aqui que nessa planilha que eu criei, eu já troquei o nome da aba para consolidado. O arquivo, o workbook, ainda está como pasta 2. E faltou eu explicar para vocês na aula passada que um arquivo de Excel que contém VBA, ele tem que ser salvo de uma maneira diferente. Eu vou vir aqui em arquivo, vou colocar salvar como, e a gente pode clicar aqui em procurar. Na área de trabalho, a gente vai selecionar qual é o nosso arquivo. Macro pedidos. Vou colocar aqui no tipo. Na segunda opção, nós temos pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. A gente vai selecionar ela e clicar em salvar. Pronto, ela foi salva e agora ela tem a extensão .xlsm. A gente vai ver muito essa extensão porque é a extensão que funciona com o macro. Macro pedidos criado, salvo. A gente já montou um layoutzinho de como vai ficar a informação após rodar a macro e a gente já tem a base. Lembrando que qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Instagram, eu vou estar pronto para responder. A base está aqui aberta, aqui eu já copiei a base, só que aqui a gente vai alterar o nome para 6/7/2020, hífen pedidos. Podem ver que eu coloquei ali o nome da pasta como base pedidos e o nome do arquivo é 06.07.2020. Agora que vai complicar um pouco. A gente precisa criar a lógica. Nós vamos definir a variável do nosso software. Qual software a gente está usando? A gente está usando o Excel. Então, eu vou colocar aqui como app Excel as excel.application, porque é uma aplicação do Excel que a gente está utilizando para a nossa máquina. Aqui eu vou definir a variável como wbbase, aonde a gente vai definir a workbook. Vou definir a nossa planilha como worksheet da base, como uma worksheet. E também vou definir agora o arquivo que a gente está utilizando, que vai ser a macro pedidos, que ela vai ser a nossa workbook. Só dar uma olhadinha aqui, ó, tá vendo que eu tenho aqui a planilha 3 consolidado? Então, consolidado vai ser também uma worksheet. Eu vou separar aqui para que vocês consigam entender de uma maneira um pouco mais clara. Aqui eu tenho a base definida e aqui eu tenho a minha worksheet definida. Eu coloquei aqui o S e o B para definir qual é cada uma. E a mesma coisa eu vou colocar aqui. WB macro pedidos como a minha workbook e a minha WS como o worksheet. Só que, definindo somente dessa forma, eu não falo para o meu programa qual é o arquivo que ele tem que abrir. E é aí que a gente vai aprender a função set, que vai setar, vai colocar como padrão ou definir para essa variável um arquivo. Então, a gente vai usar o set macro pedidos. Como a macro pedidos é a que a gente está utilizando, é onde a gente está colocando a nossa macro, concorda comigo que o nosso módulo está dentro dela aqui? A gente pode ver as nossas chaves aqui e ela está dentro do macro pedidos. Então, a gente vai definir como this workbook. Então, esta workbook vai ser a macro pedidos. Só que dentro dessa macro pedidos, nós temos a nossa aba chamada consolidado, que nós vamos definir desta maneira. Set consolidado, WS consolidado, que eu tinha nomeado ali em cima, vai ser igual a WB, faltou colocar aqui também, WB macro pedidos ponto sheets, e aqui eu vou colocar consolidado. Agora que nós já estamos com a nossa workbook definida e com a nossa worksheet definida dentro da nossa macropedidos.xlsm, nós necessitamos fazer o quê? Nós precisamos definir a nossa base. Lembre-se que ela disse uma informação para a gente que ela recebe sempre no dia subsequente ao pedido. Então, todos os pedidos que foram realizados no dia 6, ela vai receber no dia 7. Então,
seria a data de hoje menos 1. Então, a gente vai escrever o nosso código para definir essa variável de data. É muito legal as funções que nós temos de data dentro do VBA. Nós temos aqui a data. No Excel convencional, nós temos o hoje. Aqui nós temos o now. Quando eu defino o now, eu vou dar um F8, ele vai trazer para mim a data, o dia, né, no caso, o mês, o ano e o horário que rodou. Agora são 9h42 da noite, então ele trouxe para mim exatamente essa informação. Só que lá nós não temos, por exemplo, a hora. Então, temos que criar uma data que seja possível formulá-la da maneira que nós queremos. Então, eu vou criar o dia, o mês e o ano. O ano, nós vamos usar a função year. E dentro de year, nós vamos usar o now. A função mês, nós iremos usar o month. E da mesma forma, now. E o dia também, day. Falando assim, torna até um pouco mais simplório, né? Faz sentido. Nós estamos pegando o dia de agora, o mês de agora e o ano de agora. Vamos rodar no nosso debug no F8, que eu já falei na aula passada. E aí nós temos o nosso dia 6, o mês 7 e o ano 2020. Com essas funções já escritas, nós precisamos fazer que fique igual da nossa pasta. Na nossa pasta, nós temos 6.7.2020 impedidos.xlsx. Lembrando que cada dia ela vai receber e colocar o arquivozinho dela aqui na data e do mesmo padrãozinho que a gente está colocando aqui, 6.7.2020. Nós vamos escrever uma data agora. A data ela vai ser o dia, e da mesma maneira que nós já aprendemos na aula passada, nós descobrimos que o e-comercial é utilizado para definir uma string um pouco mais completa. E assim a gente continua fazendo a mesma coisa. Mês.ano. Se nós seguirmos aqui no nosso F8, ele vai trazer a informação para a gente 6.7.2020. No entanto, nós temos um problema. Qual seria esse problema? Ela vai rodar sempre no dia anterior, então não se torna mais um now. Tudo bem? Só que nós temos um problema. Ela vai receber essa base no dia subsequente, então não seria mais o now, seria o dia de hoje, né? O now menos 1 para o dia. Só que isso entra no looping eterno, quando a gente subtrai o dia, porque o dia se tornou um número inteiro. E se eu estou no primeiro dia do mês e eu subtraio 1 desta maneira, caso eu queira que volte um dia, o meu dia foi 5. Se eu suponho que estou no dia 1º, esse valor vai ser 0. Vamos forçar isso? Dia 0. Sabemos que não existe. Então, nós temos que criar uma condicional em que, assim que eu subtraia da data de hoje, esse valor esteja correto. Então, antes de usar o now, eu vou criar uma variável usada dia anterior, que vai ser o dia now menos 1. Quando eu rodo no F8, pronto, cheguei no dia 5/7 de 2020. Para que isso funcione aqui na nossa videoaula, eu vou trocar o valor para o dia 5. Eu acho que fica um pouco mais simples para vocês e eu não preciso somar 1, subtrair 1. Eu acho que se a gente fizer dessa forma, fica um pouco mais simples. Então, eu coloquei lá como dia 5 e aonde eu tenho o now, eu vou trocar para dia anterior, selecioná-lo. E agora, a string que eu defini aqui em cima, assim que eu rode ela, o meu dia vai se tornar o dia 5, o mês 7 e o ano 2020, evitando que eu tenha problema quando for uma mudança de mês. Por exemplo, se eu colocar hoje é o dia 6 e eu subtrair 6, em vez de ter a informação como o dia 0, eu vou ter o dia 30. E aí, o meu dia vai estar correto. Por exemplo, dia 30, o mês 6 e o ano 2020. Desta maneira. Bom, então o arquivo agora dela já vai estar corretamente definido. Por exemplo, a data. Agora que a gente já criou a nossa data, nós já definimos as variáveis da nossa macro pedidos, da nossa aba consolidado, nós precisamos criar uma string para juntar o nome da planilha que ela vai procurar. Para a gente criar essa
linha chamada nome do arquivo, nome arquivo. Eu vou falar para vocês e ensiná-los sobre string. Aleph, você está falando string, você falou algumas vezes e eu não entendi. Bom, a definição literal, né, a tradução literal é corda ou linha, string. A gente pode utilizar na programação como uma linha, a linha de código. E nessa linha de código, ela vai ver, por exemplo, a informação, como se fosse um texto imputado. Ela não vai ver, não vai fazer conta, a não ser que eu faça utilizando esse e-comercial. Bom, aqui nós temos uma string. E essa string eu coloco uma variável, um e-comercial, eu abro aspas e coloco o ponto. Assim eu consigo colocar ou operações matemáticas ou qualquer outra informação, como neste caso data, dentro de uma string. E a gente vai aproveitar para criar a string do nome do nosso arquivo. Bom, o nome do nosso arquivo é aqui 5.7.2020 pedidos.xlsx. Eu vou copiá-lo aqui para a gente ter ele como padrão, a gente saber o que a gente está criando. A nossa string data, ela já está trazendo essa informação para a gente. Então, eu vou colocar aqui data, só que se eu colocar assim, vai dar erro. Por quê? Porque eu preciso juntar a string com uma outra informação que eu estou imputando. Então, eu vou colocar um e-comercial, abrir as minhas aspas, pode ver que eu tenho um espaço, espaço, hífen, espaço, pedidos.xlsx. Eu já sei que agora eu tenho a data nessa string 6/7, porque eu tenho que colocar o -1 aqui, né? Obviamente. Coloquei aqui 5/7, e aí eu tenho a informação da data, e o nome do arquivo, agora a string vai ter 5.7.2020. Aleph, que legal, a gente criou uma string com o nome do arquivo. Então, agora a gente só precisa falar para o nosso código aonde que está esse arquivo para ele conseguir abrir. Como que a gente vai fazer isso? Temos diversas maneiras, mas nós vamos criar uma nova string. Caminho. O caminho vai ser o caminho mesmo da nossa pasta. Aqui eu tenho C2 pontos, users, Aleph, documentos, base, pedidos. Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V, só que nós sabemos que isso daqui é necessário colocar entre aspas. Então, eu tenho já o meu caminho definido. Aleph, você falou de definir as variáveis, mas você não definiu nenhuma variável diferente. Como assim nenhuma variável diferente? Eu não defini o dia, o dia anterior, o mês, o ano, então a gente vai fazer isso agora. Aqui embaixo do meu din, eu vou colocar din dia. Vamos fazer em ordem. Din dia anterior. Ele é uma data, então eu vou colocar como um dia, uma data. O dia, ele vai ser um número inteiro, então eu vou definir da seguinte maneira. Din dia como um inteiro. Din mês as integer. E a mesma coisa para o ano. E agora, para a data, que é essa informação que eu estou utilizando, colocando dia, ponto. Por que eu não vou considerar ela como date? Porque eu já coloquei, por exemplo, o ponto. E o ponto, junto com ali os números inteiros, eu vou considerar como uma string. Então, eu vou colocar aqui, a data é uma string. E vou fazer a mesma coisa com o nome do arquivo e também com o caminho, como uma string. Nome, arquivo, Aleph. Você criou tudo isso, mas você estava rodando o código antes mesmo sem colocar. Algumas versões do Excel, ela já tem isso, creio eu, que a partir do Office 2016, isso já está integrado no Excel. Bom, agora que a gente já fez toda essa parte aqui para definir a data, a gente fez isso daqui para definir o caminho e o nome do arquivo, nós iremos abrir a nossa base da seguinte maneira. Igual nós fizemos ali em cima, nós iremos também setar aonde está esse documento. Então, eu coloco set wb base é igual a workbooks. Ou seja, eu estou definindo que a minha wb base é um workbook e eu quero que ele abra. Então, você já pode ver que abriu aqui, por exemplo, o meu workbook. Então, a gente já pode ver que abriu aqui uma sugestão que está ali, file name, como uma string. Então, eu vou abrir as aspas e vou colocar
que é caminho e comercial, nome, arquivo. Desta maneira, eu já defini qual é a minha workbook. Se eu for, por exemplo, na minha base, que está aqui, nós podemos ver que a nossa aba chama Sales Orders. Então, nós precisamos colocar isso como a nossa worksheet. Então, set WB WS base é igual a WB base. Ou seja, eu estou fazendo igual a parte de cima. Eu estou definindo a minha worksheet dentro da minha workbook, que está abrindo na linha superior. Então, eu ponho aqui um ponto sheet e o nome dela é Sales Orders, que é o nome da abinha que está na nossa planilha, e não consolidado. Consolidado é a de cima. Então, a gente vai rodar de novo no debug. Ele definiu as nossas variáveis, o nosso dia como um inteiro, o mês, a mesma coisa para o ano, a nossa data como uma string e da mesma forma o nome do arquivo e também o caminho. Agora, ele vai abrir a nossa planilha, a gente já pode ver ela aqui na barra de tarefas, e ele definiu a nossa WS base como Sales Order. Bom, está tudo funcionando maravilhosamente bem. Então, agora nós precisamos fazer com que estes arquivos, essas informações, vão lá para a nossa outra aba. Pensar como que a gente vai trazer essa informação. Nós temos diversas maneiras. Nós podemos fazer loop, nós podemos fazer um soma-C, nós podemos fazer simplesmente filtrando ou montar uma tabela dinâmica pelo VBA. Mas dessa vez a gente vai usar o soma-C, que eu acho que fica um pouco mais simples, a macro vai ficar um pouco mais leve e é legal que você vai conseguir ver que dá para usar fórmulas de dentro do Excel no VBA. Agora nós iremos definir a nossa resposta. Nós iremos criar da seguinte maneira. Então, a Zona Oeste Pincel, que é a ZOP, a ZCP, que é a Zona Central Pincel. Agora, com a nossa caneta, nós iremos criar a ZOC e a ZCC, que é a Zona Central e a Zona Oeste. Aqui eu irei comentar como pincel. Para comentar, é só a gente inserir uma única aspa. E aqui eu vou criar um comentário para a caneta. Simplesmente para a gente saber o que a gente está escrevendo aqui. O que a gente vai colocar na Zona Oeste Central? Bom, nós iremos criar uma application.worksheet function. O que isso quer dizer? A gente tem a nossa aplicação. Dentro dessa aplicação, nós temos as nossas worksheets functions. O que significa isso? São aquelas funções básicas, como procv, soma, soma-c, que é a que a gente vai utilizar, e elas podem ser utilizadas da seguinte forma, dentro do VBA. Application.worksheetfunction. Aqui a gente pode ver todas as funções que ele aparece para a gente. Então, a gente vai colocar aqui SUMIFs. E aí ele apareceu para a gente toda essa fórmula. O que essa fórmula quer dizer? Bom, se você ficar na dúvida, porque não é nada claro aqui, no site da Microsoft, vou abrir aqui para vocês, tem tudo isso bem esmiuçado, explicando o que cada uma significa. Aqui eu tenho a expressão soma-cs, o argumento 1, o argumento 2, até o 30. O argumento 1 ele é obrigatório, obviamente, e ele é a range aonde vai ser efetuada a soma. O argumento 2 vai ser o critério, vai ser o range do critério. E o argumento 3 vai ser a variância, ou seja, se eu estou procurando a zona oeste, ele vai ser, no caso, meu argumento 3. Sabendo de todas essas informações, nós temos aqui o nosso SUMIFs. E agora a gente vai escrever a nossa informação.
aqui eu tenho que definir aonde eu irei somar. Aonde eu irei somar? Eu irei somar dentro da minha worksheet base. E aqui eu vou clicar e vou definir uma range. O que eu vou somar dentro da minha worksheet base? Eu irei somar as minhas unidades que estão na coluna E. Então, eu vou vir aqui e definir a coluna E como a soma. Vou dar uma vírgula e aí eu vou inserir qual vai ser o meu primeiro critério. E aí eu vou inserir qual será o meu primeiro critério. WSBase.range. E nesse ponto range, eu irei abrir aqui e vou ver o que eu quero. Eu quero a região. A região está na coluna B. Então, eu vou selecionar a coluna B. E agora eu tenho que falar para a minha macro qual é o critério que ele vai utilizar na coluna B. O critério lá é a região. Então, agora, na minha macro pedidos, dentro da região também é a coluna B. Então, eu vou utilizar aqui o meu B2. Só que aqui, como eu estou fazendo a minha ZOC, que é Zona Oeste, canetas, é na minha linha B4. Agora eu já não utilizo mais o meu WSBase e vou utilizar o meu WS consolidado. E vou definir a minha range como B4. Aleph, eu poderia usar os céus? Claro, você pode também utilizar os céus. E aí ele ficaria como 4, 2. Preciso fechar meus parênteses. E agora eu defini. Só que eu defini apenas a região, como a gente pode ver, a região oeste. Eu necessito agora definir que é uma caneta. E como eu vou fazer isso? Da mesma maneira. Na WSBase.range, eu irei procurar aonde está a minha caneta. Ela está na coluna D. Então, eu defino como de D a D a minha range. E da mesma forma, eu vou definir o meu item que está na WS consolidado na range A4. Vou fazer a mesma coisa para a caneta na zona central. Application, ponto, worksheet, function, ponto, SUMIFs, abro parênteses, WSBase.range, de E a E, que é onde está a minha quantidade. WSBase.range, BB, que é onde está a minha região. WS consolidado.range, que é onde está a minha caneta central, que vai estar na linha B2. E também irei definir a região, que está na coluna D, na minha base, e que na minha consolidada vai estar na minha A2. Feche parênteses e está pronto. Eu não vou escrever de novo porque é praticamente o mesmo código. Eu só vou precisar trocar os números da onde estão as minhas informações. Vou dar um igual aqui e escrever, e a mesma coisa aqui. Aqui é a Zona Oeste Pincéis, que está na linha 5. Eu troco onde eu tenho 4 por 5. E na linha 3, o pincel do centro. Agora, já com essas informações, a minha programação está praticamente concluída. Eu só preciso agora fazer alguns ajustes. A nossa solicitante, aqui nós definimos as variáveis, mas faltou a gente colocar o código de onde ela vai escrever. Nós iremos usar o range, que está na coluna C, que é onde vai escrever as nossas unidades, e na linha 5, como a gente pode ver, na linha de cima. O valor dela vai ser igual ao meu ZOP. E a mesma coisa eu irei fazer para a linha ZCP, que está na linha 3. Assim vale para as minhas canetas, que estão na minha linha 4, e a resposta dela vai ser ZOC. Seguindo da mesma maneira, na minha linha 2, eu vou ter a minha ZCC. Fizemos tudo isso
Mas uma coisa que seria muito importante é colocarmos para a nossa requisitante essa informação na linha 6. Qual é essa data da base que ela está trabalhando? A base que ela está trabalhando, nós iremos fazer da seguinte maneira. WS consolidado. Nós poderíamos usar tanto o range quanto o cells. Neste caso, irei usar os cells para nós vermos outras aplicabilidades que dá para fazer no nosso VBA. Estamos na linha 6, na coluna 3. E isso vai ser um date value do meu dia anterior, que é o dia da base que nós estamos trabalhando. Após fazermos todas essas informações, calcularmos essas contas, nós iremos fechar a nossa base. wbbase.noncells, né? wbbase.close. E nós não queremos que essas informações que nós tiramos ou que modificamos sejam salvas. Nós não queremos que essa base seja danificada de hipótese alguma, caso aconteça alguma modificação nela. Como nós escrevemos o código, nós não colocamos, mas é sempre bom colocar para não salvar. Caso o que você está escrevendo no código, na base, não tenha nenhuma variação. Bom, coloquei para fechar. E por que é importante nós utilizarmos, por exemplo, o soma-sys desta forma? Eu vou explicar para você. Desta forma que a gente está programando, nós não temos fórmulas referenciadas no nosso código, fazendo com que não tenha vínculos. A planilha fica bem mais leve, você não tem o perigo de perder as informações caso esse arquivo seja deletado e também pode camuflar um pouco das informações que às vezes não precisam ser passadas adiante. Agora, nós iremos rodar o nosso código e ver qual foi o resultado dele. Vamos lá? Bom, o código já rodou, foi muito rápido. Às vezes um trabalho que ela demoraria 10, 15 minutos foi feito simplesmente em alguns segundos. Por que eu disse para vocês que é importante a gente às vezes não salvar as modificações? Às vezes, quando a gente roda, por exemplo, aqui eu ainda não fechei o meu arquivo, ele está aqui todo feliz. Está vendo que aqui na minha linha 2, 3, 4 e 5, ele colocou as respostas da minha base? E não era isso que eu queria. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O código ele é uma receita de bolo. E nós temos que colocar o passo a passo muito bem colocado, para evitar com que erros desse possam acontecer. Eu mesmo estou acostumado a programar direto e sempre dou esses vacilos. Ou às vezes esqueço de uma vírgula, de uma aspas, ou então isso que acabou de acontecer. E é importante eu mostrar para vocês que isso acontece mesmo quem já está acostumado a programar constantemente. Bom, aqui eu defini a minha base para procurar os arquivos. Neste momento, o arquivo que ficou ativo foi a minha base, o WS-base. Então, o que aconteceu foi que o último arquivo que estava aberto, que era a minha base, foi utilizada no range. Então, quando eu olho, por exemplo, a minha base, os valores que deveriam estar no meu consolidado estavam no local errado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui um WS consolidado. E vou fazer a mesma coisa com esses daqui. Pronto. Eu vou terminar o meu código, vou deixar ele rodar sem salvar, porque aí eu não tenho o risco de perder a genuidade dessa minha planilha, da minha base, e eu também não tenho problema na minha consolidada. Agora que nós já fizemos essas mudanças e adicionamos aonde que eu quero que esse range seja setado, eu vou dar novamente um F5 e a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, ele rodou, questão de segundos, o arquivo da minha base foi fechado e a gente vai ver esse resultado aqui agora. O que aconteceu? Ele já rodou para mim, trouxe que no centro serão entregues 108 canetas. E também no centro, 2.272 pincéis. E assim a gente consegue ver aqui para baixo as outras informações. Colocamos a data aqui, que já está com formato de data, porque nós usamos o date value. Assim, quem está pedindo para a gente a informação vai ter de uma maneira muito mais rápida
essa informação consolidada. Parece uma coisa muito boba, mas que com várias automatizações que são feitas ao decorrer do dia, você começa a ganhar tempo de trabalho. E a parte braçal fica um pouco de lado e você começa a utilizar a sua lógica ou a sua análise para você ver se está tudo correto. A única coisa que está faltando para a gente finalizar essa macro hoje é colocar um botão. A gente vai vir aqui no desenvolvedor. Neste desenvolvedor, nós iremos inserir um botão. Vamos selecionar a nossa sub, que nós lá no começo do vídeo colocamos como base de dados. E aqui nós vamos colocar o rodar. Desta forma, a pessoa não precisa ter conhecimento de VBA para rodar. Ela simplesmente vai ter esta tela e quando ela clicar aqui, rodou e trouxe para ela todas as informações. No dia seguinte, ela vai clicar aqui e todas as informações foram consolidadas aqui para ela. Sem fórmula, tornando a planilha muito mais leve e sem risco de perder ou então dar referência. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que você consiga utilizar no seu dia a dia no trabalho. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no Instagram, pode chamar no WhatsApp. Eu criei uma página no Facebook. Você pode colocar lá a sua mensagem, pode mandar para mim. É isso, pessoal, e até mais.